É natural que, à medida em que avance a vacinação dos trabalhadores da educação, se aumente a expectativa para o retorno às aulas. Acontece que ela é muito lenta e desigual no país. Aqui em São Paulo, por exemplo, foi anunciado o início da vacinação dos profissionais a partir de 18 anos na próxima sexta-feira. É muita gente e tem pouca vacina para dar conta. Estou falando somente do estado de São Paulo. A gente sabe que, infelizmente, essa não é nem a realidade em muitos outros estados brasileiros, mas a gente também sabe que somente a vacinação não garante que o retorno seja seguro, tendo em vista, por exemplo, que 40% das escolas brasileiras não tem sequer um sistema de ventilação adequado, e a gente sabe que o coronavírus se dissipa principalmente através do ar, é através disso que se dá a contaminação da população. E, no entanto, o governo não investiu em medidas básicas para alterar a estrutura das escolas para que esse retorno possa ser seguro. Também quero destacar o documento que foi elaborado pelo MEC sobre um protocolo de biossegurança para o retorno das atividades que diz respeito ao ensino superior. No entanto, a previsão é que, inclusive, não tenha orçamento para pagar água nas universidades a partir do segundo semestre. Então, eu gostaria de saber quais são as demais medidas que o MEC quer adotar para garantir, de fato, a possibilidade de um retorno seguro, porque foram destinados esses 500 milhões de reais no ano passado para garantir materiais de biossegurança, kit, enfim, de proteção, mas isso, para quem conhece a realidade da sala de aula, a gente sabe muito bem que não é o suficiente para garantir a segurança dos estudantes e dos trabalhadores da educação. E eu quero destacar uma pesquisa que foi feita aqui no estado de São Paulo. Os educadores se contaminaram 4 vezes mais do que o restante da população a partir do momento em que retornam de maneira insegura para a sala de aula. E eu espero que o ministro não ache que isso seja razoável e que, além disso, seja necessário, evidentemente, outras medidas do ponto de vista pedagógico. Qual o planejamento que o MEC vem fazendo para a recuperação do conteúdo? Afinal de contas, é uma defasagem grande, tendo em vista, inclusive, que boa parte dos estudantes não tem acesso a equipamentos tecnológicos e à internet. E aqui, novamente, lamentar o veto que foi feito ao PL da conectividade, celebrar que nós conseguimos derrubar esse veto e também lamentar, mais uma vez, que o ministro venha colocar isso como um problema, como se fosse uma culpa, uma responsabilidade do parlamento, que agora o Ministério não sabe mais o que fazer. Quem tem que nos dizer o que tem que ser feito é o ministro da Educação, é o governo Bolsonaro. O que vocês vão fazer para garantir que essa lei de fato seja efetivada? Como vão conseguir manejar o orçamento para que as nossas crianças tenham direito, afinal de contas, a ter tablet e acessar a internet, porque ainda vai se estender um tempo essa necessidade nesse contexto de pandemia. Aliás, está atrasada, essa lei foi aprovada com atraso, afinal de contas, nós precisamos ter o esforço de derrubar o veto, e felizmente nós conseguimos. E também porque a base do governo vem obstruindo o projeto de lei fundamental, que é o 2949, que é o que, inclusive, prevê medidas de biossegurança, de fato, para o retorno à sala de aula, enquanto a base do governo se esforçou para aprovar o mais rápido possível aqui na Câmara o 5595, que não prevê nenhuma medida de retorno seguro à aula. Então, de que forma, de fato, o governo Bolsonaro e o MEC estão comprometidos com essa meta? Um outro aspecto diz respeito ao orçamento, que já foi muito bem mencionado aqui. Existem diversas saídas para garantir que exista orçamento para a educação no Brasil, mas tem um aspecto que o ministro levantou que eu quero concordar, que diz respeito ao teto de gastos, que ele impossibilita investir e dar condições para que a educação no Brasil funcione. Se o governo Bolsonaro chegou a essa conclusão, que é uma conclusão tão evidente para todo mundo que sabe o que significa não ter investimentos mais nas áreas sociais, porque é que também não tem um posicionamento público de reverter essa obscenidade, esse absurdo? Por que é que não garante, inclusive, as possibilidades de investimento extrateto? Será que essa não é uma conclusão que o conjunto da sociedade brasileira já não fez e que talvez agora o governo Bolsonaro esteja fazendo, mas que não esteja movendo uma palha sequer para rever essa lógica insana e absurda que estrangula qualquer possibilidade de investimentos em áreas sociais adequadas para o nosso país? Mas, para além disso, eu me pergunto por que, afinal de contas, se fez um orçamento que tem mais investimentos para a área da defesa, tem mais investimentos para pagar emenda parlamentar, inclusive emenda extra, para além daquelas que são obrigatórias, do que dinheiro suficiente para garantir orçamento básico para o funcionamento das nossas universidades. E aí, os principais setores das universidades que são atingidos são os hospitais universitários,
e a área de permanência, que é o que garante que os pobres, que os negros que conseguiram acessar a universidade possam desenvolver os seus estudos. O que o MEC tem para nos dizer com relação a isso? É óbvio que o parlamento, que nós aqui, que somos da Comissão da Educação, estamos empenhados em garantir que haja orçamento, mas nós queremos saber o que o MEC vem fazendo, o que o ministro vem fazendo. Nós questionamos isso para o Paulo Guedes e agora nós questionamos isso para o senhor. Como garantir a recuperação do orçamento das universidades? É priorizando aquilo que deve ser priorizado? É garantindo um PLN? É revendo essa lógica absurda do teto? O que não pode é simplesmente ter uma postura de passividade, como se não tivesse nada para fazer. E a última questão que eu quero colocar diz respeito ao Enem. É muito grave que o senhor tenha cogitado que, pessoalmente, vai ter acesso ao conteúdo e à formulação das questões do Enem. Isso se chama censura, e mesmo que o senhor diretamente tenha aberto mão desse papel ridículo, designou uma comissão do Ministério da Educação para intervir sobre o conteúdo. Isso por quê? Porque o senhor individualmente, parte da sua equipe, tem uma visão preconceituosa de mundo, porque não quer admitir o que vai sair do resultado de que os jovens do Brasil, felizmente, não têm esse pensamento preconceituoso, retrógrado e atrasado. Isso é parte fundamental do Enem. A reflexão sobre a sociedade como ela é, a visão crítica sobre a sociedade brasileira, e não é admissível que o Ministério da Educação queira reformular isso por uma visão preconceituosa que individualmente tem. Eu também quero questionar por que o homeschooling virou uma prioridade no MEC diante de tantos problemas orçamentários, déficit de formação. Uma elite que tem poucas pessoas envolvidas Concluir, deputada. Só para Obrigada, presidente. São pouquíssimas famílias brasileiras que fazem uso do homeschooling e a base do governo vem tentando tratorar, inclusive a Comissão de Educação, para descriminalizar essa prática na CCJ, e o governo prepara a cartilha e o senhor disse que a prioridade é o homeschooling num país com tantos desafios, como eu já apresentei outros deputados também. É isso, presidente. Obrigada, professora Dorinha.